Diego estava parado no altar, impecável em seu terno escuro. Mas o olhar não combinava com um noivo apaixonado. Era frio, calculado, cheio de algo que ninguém ali conseguia entender. A igreja estava lotada, todos ansiosos pelo momento em que ele diria sim. Jéssica, deslumbrante em seu vestido branco, sorria como se tivesse vencido o mundo. Mas Diego não sorria de volta. Seus olhos estavam fixos nela, como se estivesse esperando o momento certo, o momento exato de fazer algo que mudaria tudo. O padre começou a cerimônia, e o silêncio tomou conta do lugar. Foi então que Diego respirou fundo, desviou o olhar por um segundo, e tudo o que ele conseguiu ver foi o rosto de Isabel, não ali no altar, mas em sua memória. E foi nesse instante que tudo voltou. Meses antes, Diego era conhecido como um dos empresários mais promissores da cidade. Jovem, rico, dono de uma construtora que crescia rápido demais para a época. Mas apesar de todo o dinheiro, sua vida pessoal era um desastre silencioso. Ele estava noivo de Jéssica, uma mulher linda, elegante e absolutamente encantadora na frente dos outros. Mas dentro de casa, o encanto tinha outro lado. Jéssica era fria, exigente e sempre insatisfeita. Nada parecia ser suficiente. Nem os presentes caros, nem os jantares em restaurantes sofisticados, nem o status que ela exibia com orgulho. Ainda assim, Diego insistia naquele relacionamento. Talvez por costume, talvez por orgulho, talvez por não perceber o que estava bem na frente dele, até o dia em que Isabel apareceu. Isabel era a nova faxineira da empresa, discreta, simples, sempre de cabeça baixa, tentando passar despercebida pelos corredores. Enquanto todos usavam roupas sociais bem alinhadas, ela usava um uniforme simples, preso na cintura, com os cabelos amarrados de forma prática. Ninguém prestava muita atenção nela, exceto Diego. No começo foi algo quase imperceptível, um olhar rápido quando ela passava, um leve aceno de cabeça quando ela dizia "bom dia". Isabel tinha algo diferente. Não era só a aparência delicada, era a forma como ela parecia enxergar as coisas ao redor. Observadora, silenciosa, como se entendesse mais do que dizia. E foi exatamente isso que começou a chamar a atenção de Diego, mesmo que ele ainda não soubesse o quanto aquilo iria mudar a vida dele. Nos dias seguintes, Diego começou a notar Isabel com mais frequência do que gostaria de admitir. Não era algo planejado. Simplesmente acontecia. Ele chegava mais cedo na empresa e lá estava ela, limpando o chão ainda vazio, com o rádio pequeno apoiado no canto, tocando músicas baixas dos anos 90. Às vezes, ela cantarolava distraída, achando que ninguém estava ouvindo. E havia algo naquilo, algo leve, verdadeiro, que contrastava completamente com o mundo pesado em que ele vivia. Em uma manhã, enquanto passava pelo corredor, Diego percebeu que Isabel estava tentando alcançar uma prateleira alta para limpar, se equilibrando na ponta dos pés. Antes que ela perdesse o equilíbrio, ele se aproximou e segurou o objeto para ela. Isabel se assustou com a presença repentina, o coração acelerando, e deu um passo para trás, quase esbarrando nele. Por um segundo, os dois ficaram próximos demais. O cheiro suave do perfume dele, misturado com o cheiro limpo do ambiente recém-arrumado, criou um silêncio estranho entre eles. Isabel desviou o olhar rapidamente, ajeitando o uniforme como se aquilo pudesse esconder o nervosismo. Diego, por outro lado, demorou um pouco mais para se afastar. Foi um momento simples, mas suficiente para mexer com algo dentro dele. A partir dali, pequenos encontros começaram a acontecer. Nada demais aos olhos de quem via de fora. Um bom dia mais demorado, uma troca de olhares rápida, um agradecimento dito com um tom mais suave. Só que, ao mesmo tempo, a vida de Diego com Jéssica começava a mostrar rachaduras mais evidentes. Certa noite, em um jantar, Jéssica reclamava do restaurante, do atendimento, da comida, de tudo. Diego tentava manter a paciência, mas era impossível não comparar aquela tensão constante com a tranquilidade que sentia nos poucos segundos ao lado de Isabel. E foi nessa mesma noite que algo mudou de verdade. Enquanto Jéssica falava ao telefone, distraída e irritada,
Diego percebeu um detalhe que nunca tinha notado antes. O jeito como ela se afastava para conversar em voz baixa. O modo como escondia certas coisas, como se houvesse algo ali que ele ainda não enxergava por completo. No dia seguinte, já na empresa, Isabel percebeu que Diego estava diferente. Mais calado, mais atento. Quando passou por ele no corredor, ela hesitou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse se devia. Diego percebeu esse olhar, e pela primeira vez, foi ele quem parou. Chamou por ela com um gesto leve, quase discreto. Isabel se aproximou devagar, sem entender exatamente o motivo. Foi então que, com a voz baixa, ele perguntou se ela já tinha visto algo estranho acontecendo na empresa, algo fora do normal. Isabel congelou por um segundo, porque ela tinha visto. E não era pouca coisa. Mas naquele momento, ela também sabia que qualquer palavra poderia mudar completamente o rumo de tudo. Isabel abaixou os olhos por um instante, como se estivesse escolhendo com cuidado cada palavra que ia dizer. Suas mãos seguravam o pano de limpeza com mais força do que o normal, denunciando o nervosismo. Diego percebeu isso na hora. Ele não estava acostumado a ver alguém hesitar daquele jeito. Não por medo dele, mas pelo peso do que carregava. Eu vejo coisas, sim, ela respondeu em voz baixa, quase num sussurro. Diego deu um passo mais perto, sem pressionar, mas deixando claro que queria ouvir. Isabel respirou fundo antes de continuar. Disse que algumas vezes, quando ficava até mais tarde limpando os escritórios, via pessoas entrando em salas que já deveriam estar fechadas, conversas escondidas, papéis sendo levados sem registro. E, em mais de uma ocasião, Jéssica estava envolvida. O nome caiu no ar como um golpe seco. Diego não reagiu na hora, mas por dentro algo começou a se encaixar. Aquela sensação estranha que ele vinha ignorando, finalmente fazia sentido. Isabel percebeu a expressão dele mudar e imediatamente se arrependeu de ter falado. Tentou recuar, dizendo que podia estar enganada, que talvez tivesse interpretado tudo errado. Mas Diego segurou levemente o braço dela, sem força, só o suficiente para impedir que ela se afastasse. O toque foi rápido, mas carregado de intenção. Isabel prendeu a respiração. Os dois ficaram ali, próximos de novo, como se o mundo ao redor tivesse desacelerado. Você não parece alguém que inventa coisas, ele disse, olhando direto nos olhos dela. E dessa vez, Isabel não conseguiu desviar. Havia algo naquele olhar. Algo que fazia ela se sentir vista de verdade, não como a faxineira invisível da empresa, mas como alguém que importava. O silêncio entre eles ficou mais intenso, quase perigoso. Por um segundo parecia que Diego ia dizer algo a mais, ou fazer algo que ultrapassaria aquela linha invisível entre patrão e funcionária. Mas ele recuou. Não por falta de vontade, mas porque agora havia algo maior em jogo. Nos dias seguintes, Diego começou a prestar atenção em tudo. Mudou horários, observou movimentações, revisou documentos. E quanto mais investigava, mais percebia que Isabel estava certa. Havia irregularidades, desvios e escondida no meio de tudo aquilo, Jéssica. Mas o que mais mexia com ele não era só a traição nos negócios, era perceber que, enquanto uma mulher ao seu lado mentia sem remorso, outra, que mal tinha espaço naquele mundo, teve coragem de dizer a verdade, mesmo correndo risco. E foi nesse contraste que Diego começou a se perder. Porque agora não era só sobre descobrir o que Jéssica estava fazendo. Era sobre entender por que cada momento ao lado de Isabel parecia mais real do que toda a vida que ele construiu até ali. E sem perceber, ele já estava atravessando um caminho que não teria volta. A partir daquele momento, Diego já não conseguia fingir que nada estava acontecendo. Ele passou a observar cada detalhe com mais atenção, mas também começou a procurar qualquer desculpa para se aproximar de Isabel. Não era só pela informação, era pela sensação que ela causava. Uma calma estranha, quase viciante. Em uma tarde chuvosa, a empresa já estava praticamente vazia. O som da chuva batendo nos vidros criava um clima silencioso, quase íntimo. Diego ainda estava no escritório quando viu Isabel passando pelo corredor, com o balde e o pano. Ele hesitou por um segundo.
mas chamou por ela. Isabel parou na porta, meio sem jeito, como sempre. Diego disse que precisava de ajuda com alguns arquivos antigos, algo simples, só para justificar. Ela entrou devagar, fechando a porta atrás de si. O ambiente ficou pequeno demais de repente. Enquanto procuravam os documentos, os dois acabaram lado a lado, próximos o suficiente para perceber a respiração um do outro. Em um momento, Isabel se inclinou para pegar uma pasta mais baixa e Diego fez o mesmo ao mesmo tempo. As mãos quase se tocaram. Ela travou. Ele também. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era carregado. Isabel tentou se afastar, mas acabou esbarrando de leve nele. Diego segurou sua cintura por reflexo, firme, mas sem força demais. Foi um gesto rápido, só que nenhum dos dois se afastou imediatamente. Isabel sentiu o corpo inteiro arrepiar. Nunca ninguém tinha tocado nela daquele jeito. Com cuidado, mas ao mesmo tempo com uma intenção que não precisava de palavras. Quando levantou o rosto, percebeu que Diego já estava olhando para ela. E dessa vez não havia dúvida naquele olhar. Era desejo. Era curiosidade. Era algo que ele claramente tentava controlar. Mas não estava conseguindo mais. Por um segundo, parecia que ele ia encostar o rosto no dela. O ar entre os dois ficou quente, pesado. Isabel quase não conseguia respirar direito. Mas então, ela foi a primeira a se afastar. Não por falta de vontade, mas porque sabia exatamente o que aquilo significava. "O senhor vai se casar", ela disse baixo, sem conseguir esconder o quanto aquilo a afetava. A frase caiu como um choque. Diego soltou a cintura dela devagar, passando a mão pelo rosto como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Mas a verdade já estava ali, impossível de ignorar. "Eu sei", ele respondeu, mas o tom não era de certeza, era de dúvida. Isabel abaixou o olhar, tentando se recompor, e voltou a focar nos arquivos como se nada tivesse acontecido. Só que tudo já tinha acontecido, e os dois sabiam disso. Naquela mesma noite, Diego encontrou mais provas. Documentos escondidos, transferências suspeitas e mensagens que deixavam claro que Jéssica não estava apenas envolvida em esquemas dentro da empresa. Ela também estava envolvida com outra pessoa. A traição não era só financeira, era pessoal, direta, cruel. E foi ali, sozinho no escritório, com a chuva ainda caindo lá fora, que Diego tomou uma decisão. Ele não ia cancelar o casamento, não ia confrontar Jéssica antes da hora. Ele ia esperar. Ia deixar tudo seguir até o altar. Porque naquele momento já não era só sobre descobrir a verdade. Era sobre fazer com que ela fosse exposta da forma mais clara possível. E pela primeira vez em muito tempo, Diego não sentiu raiva. Sentiu algo muito mais perigoso. Frieza. Nos dias que antecederam o casamento, tudo parecia seguir perfeitamente. Pelo menos para quem via de fora. Jéssica estava ainda mais radiante, exibindo o anel, falando dos detalhes da cerimônia, escolhendo flores, provando vestidos, como se estivesse vivendo um verdadeiro conto de fadas. Mas, por trás daquele sorriso impecável, ela continuava se encontrando às escondidas, trocando mensagens, agindo como se Diego fosse apenas uma peça conveniente no plano dela. Só que agora, Diego sabia de tudo. E mesmo assim ele continuava ali fingindo, observando, esperando o momento certo. Mas no meio de toda aquela encenação, havia algo que ele não conseguia controlar. Isabel. Ele passou a encontrá-la com mais frequência, mesmo sem precisar. Às vezes era só um olhar mais demorado no corredor. Outras vezes, uma conversa rápida que se estendia mais do que deveria. E em cada um desses momentos, a tensão entre os dois crescia. Não era algo falado, mas estava ali no jeito como ele a olhava, no jeito como ela evitava olhar por tempo demais. Em uma noite, já perto do casamento, Diego voltou até a empresa depois do horário. Precisava organizar os últimos detalhes de um contrato. Ou pelo menos foi isso que ele disse a si mesmo. Porque no fundo, ele sabia que Isabel ainda estaria lá. E ela estava. Sozinha terminando o serviço, com o rádio baixo tocando uma música lenta. Quando ela percebeu a presença dele, o coração disparou.
"O senhor ainda está aqui?" ela perguntou, tentando manter a normalidade. Diego não respondeu de imediato. Apenas se aproximou devagar, como se estivesse decidindo até onde podia ir. "Não precisa me chamar de senhor quando estamos sozinhos", ele disse, com a voz mais baixa do que o normal. Isabel sentiu o corpo inteiro reagir àquilo. Era um detalhe pequeno, mas que mudava tudo. Ela tentou dizer algo, mas as palavras não saíram, porque naquele momento, Diego já estava perto demais. Perto o suficiente para que qualquer movimento fosse impossível de ignorar. Ele levou a mão até o rosto dela, tocando de leve, como se quisesse ter certeza de que aquilo era real. Isabel fechou os olhos por um segundo, sentindo aquele toque com uma intensidade que nunca tinha sentido antes. Quando abriu novamente, percebeu que ele não tinha se afastado. Pelo contrário, estava ainda mais próximo. O silêncio entre os dois ficou carregado, quase impossível de sustentar. E então, sem pressa, sem impulso exagerado, Diego encostou os lábios nos dela. Foi um beijo lento, cuidadoso, mas cheio de algo contido por tempo demais. Isabel respondeu no mesmo ritmo, como se também tivesse esperado por aquilo sem perceber. Não havia pressa nem exagero, só a sensação de que, pela primeira vez, os dois estavam exatamente onde queriam estar. Quando se afastaram ainda próximos, a respiração dos dois estava descompassada. Isabel abriu os olhos devagar, como se tivesse medo de que aquilo desaparecesse. "Isso não devia acontecer", ela sussurrou, mas o tom não era de arrependimento. Era de medo do que vinha depois. Diego encostou a testa na dela por um instante, como se estivesse buscando clareza. "Eu sei", respondeu, mas dessa vez não havia dúvida na voz. Havia decisão, porque naquele momento ele já tinha certeza de duas coisas. A primeira era que Jéssica nunca foi quem ele pensava, e a segunda era que Isabel era tudo aquilo que ele nunca teve coragem de procurar. E agora, com o casamento há poucos dias, ele sabia exatamente o que precisava fazer. O dia do casamento chegou com aquele movimento típico dos anos 90. Carros enfileirados na frente da igreja, convidados bem vestidos comentando em voz baixa, o som do órgão preenchendo o ambiente e aquele clima de expectativa no ar. Jéssica estava deslumbrante, recebendo elogios de todos os lados, segura de que sairia dali ainda mais poderosa do que entrou. Para ela, era a vitória perfeita. Mas Diego já não estava ali pelo mesmo motivo. Ele mantinha a postura impecável, cumprimentava os convidados, respondia com educação, mas por dentro, tudo já estava decidido. E mesmo no meio de tanta gente, era impossível não sentir a ausência de uma pessoa específica. Isabel, ela não deveria estar ali, pelo menos não como convidada, mas estava, discreta, no fundo da igreja, usando um vestido simples bem diferente do luxo ao redor. Ela não queria ter ido. Tentou se convencer de que aquilo não era lugar para ela. Só que algo dentro dela dizia que precisava ver com os próprios olhos. Precisava entender como aquilo terminaria. Quando os olhos de Diego finalmente encontraram os dela, foi como se todo o resto desaparecesse. Não houve sorriso nem gesto exagerado. Só um olhar longo, intenso, carregado de tudo o que eles não podiam dizer ali. E foi esse olhar que deu a ele a certeza final. A cerimônia começou. O padre seguiu com as palavras tradicionais, os convidados atentos, alguns emocionados. Jéssica segurava o braço de Diego com firmeza, exibindo um sorriso perfeito, mas ele não reagia da mesma forma. Quando chegou o momento mais esperado, o silêncio tomou conta da igreja. O padre olhou para Diego, pronto para ouvir a resposta, e foi ali que tudo parou. Diego respirou fundo, olhou para Jéssica, e dessa vez não havia mais nada disfarçado, só desprezo. Um desprezo calmo, firme, impossível de ignorar. Jéssica percebeu na hora que algo estava errado. O sorriso dela vacilou por um segundo. "Diego?" ela sussurrou, tentando entender. Mas ele não respondeu para ela. Em vez disso, deu um leve passo para trás. E então, virou o olhar na direção de Isabel. O movimento foi sutil, mas suficiente para causar um murmúrio entre os convidados. Isabel sentiu o coração disparar, sem entender o que ele estava prestes a fazer.
foi quando Diego falou. Não alto, não agressivo, mas claro o suficiente para que todos ouvissem. Ele começou revelando tudo. As traições, os encontros escondidos, os desvios dentro da empresa, os planos de Jéssica. Cada palavra caía como um choque na igreja. O silêncio virou tensão. Os olhares se cruzavam, as pessoas cochichavam e Jéssica perdeu completamente o controle da expressão. Ela tentou interromper, negar-se, justificar, mas Diego não deu espaço. Ele não estava ali para discutir, estava ali para encerrar. E quando terminou, o silêncio que tomou conta do lugar foi ainda mais pesado do que antes. Jéssica já não era mais a noiva perfeita. Era a vilã exposta diante de todos. Mas Diego ainda não tinha terminado, porque o que ele faria em seguida era o que ninguém ali estava preparado para ver. O silêncio na igreja parecia não ter fim. Jéssica estava parada, completamente exposta, sem conseguir sustentar mais aquela imagem perfeita que construiu. Alguns convidados desviavam o olhar, outros observavam sem disfarçar o choque. Mas Diego não olhava mais para ela. Para ele, aquela história já tinha acabado. E então, ele fez o inesperado. Com passos firmes, desceu do altar. Cada movimento ecoava no chão da igreja, aumentando ainda mais a tensão no ar. Isabel, lá no fundo, sentiu o coração bater tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Ela não sabia o que fazer. Não sabia se devia sair, se esconder ou simplesmente desaparecer dali. Mas não houve tempo, porque em poucos segundos, Diego já estava diante dela. Os olhares se cruzaram de novo, mas agora não havia mais dúvida nem medo escondido. Só verdade. Ele estendeu a mão, não com pressa, mas com uma certeza que arrepiava. Isabel olhou ao redor, completamente perdida, percebendo que todos agora olhavam para ela. Aquilo não fazia sentido, não para alguém como ela. Você não precisa aceitar, Diego disse baixo, só para ela ouvir. Mas eu não vou sair daqui fingindo mais nada. As palavras atingiram Isabel de um jeito que ela não esperava, porque no fundo ela sabia. Tudo o que aconteceu entre eles nunca foi um erro. Foi real desde o começo, mesmo improvável, mesmo errado para os outros. Com a respiração ainda instável, ela colocou a mão na dele. Um gesto simples, mas que mudou tudo. Um murmúrio percorreu a igreja, dessa vez ainda mais forte. Jéssica, ao longe, observava sem acreditar, tomada por uma mistura de raiva e humilhação que ela nunca tinha sentido antes. Mas já não importava mais. Diego voltou com Isabel até o altar, sem pressa, como se cada passo fosse uma escolha consciente. E quando pararam diante de todos, ele não fez um discurso longo, nem tentou impressionar ninguém. Apenas disse o suficiente, que preferia uma verdade simples do que uma vida inteira baseada em mentira. Que preferia alguém que estivesse ao lado dele por quem ele era, e não pelo que ele tinha. Isabel sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não abaixou a cabeça, porque, pela primeira vez, ela não era invisível. Ela era a escolha. A cerimônia, obviamente, não seguiu como planejado. Muitos convidados foram embora, outros ficaram só para ver até onde aquilo iria. Mas para Diego e Isabel, nada daquilo importava mais, porque ali, no meio do caos, eles encontraram algo que nenhum dos dois esperava, mas que fazia mais sentido do que tudo. E naquela mesma igreja, onde uma mentira foi desfeita diante de todos, uma nova história começou. Sem promessas perfeitas, sem aparência, só com o que realmente importava, verdade. E aí, o que achou da história do Diego e Isabel? Conta aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo. Até mais. Riram dela no baile, mas ninguém imaginava quem iria escolhê-la no final. Antes de você descobrir como essa história vai virar de cabeça para baixo, já se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora vem comigo conferir essa virada que ninguém esperava. Na pequena cidade de Santa Aurora,
O baile do laço era o evento mais esperado do ano. Gente rica desfilava vestidos caros, botas importadas e sorrisos ensaiados. Para muitos, aquele salão brilhava mais pela vaidade do que pelas luzes. E foi justamente ali que Clara apareceu, usando um vestido simples costurado por ela mesma com tecido barato, comprado em promoção. O vestido não era perfeito, mas estava limpo, delicado e feito com cuidado. Ela havia passado semanas bordando pequenas flores à mão nas mangas, sonhando em se sentir bonita por uma noite. Quando entrou no salão, alguns cochichos começaram quase na mesma hora. Olha a coragem. Veio fantasiada de princesa pobre. Deve ter confundido o baile com quermesse. Clara ouviu tudo, fingiu não ouvir. Ergueu o queixo e seguiu andando, mesmo sentindo o rosto queimar. Ela não estava ali para impressionar ninguém. Só queria viver um momento que sempre sonhou desde criança, quando passava na frente daquele clube e via as luzes pela janela. Clara trabalhava desde cedo, ajudando a mãe na lavanderia da cidade. Conhecia o peso do sabão nas mãos, o cansaço nas costas e a humilhação de quem depende de favor dos outros. Ainda assim, nunca perdeu a delicadeza. Tinha uma bondade rara e um jeito calmo que fazia qualquer ambiente parecer menos duro. Mas naquela noite, cercada de risos e olhares cruéis, até ela sentiu vontade de ir embora. Foi até uma mesa no canto, tentando esconder as lágrimas. Enquanto isso, do lado de fora, o som de um cavalo interrompia a música do salão. Alguns curiosos correram até a porta. O homem mais comentado da região acabava de chegar. Miguel Valente, o cowboy mais respeitado das redondezas. Dono de terras, campeão de montaria e conhecido por nunca abaixar a cabeça para ninguém. Alto, sério, de poucas palavras e olhar firme, Miguel não costumava aparecer em festas. Quando entrava em algum lugar, o ambiente mudava. E naquela noite, mudaria mais do que todos imaginavam. As conversas cessaram por alguns segundos quando Miguel entrou no salão. As mulheres ajeitaram o cabelo, os homens endireitaram a postura e até os músicos pareceram tocar mais baixo. Ele tirou o chapéu com calma, cumprimentou alguns conhecidos com um aceno discreto e lançou um olhar rápido ao redor. Era o tipo de homem que não precisava chamar atenção, porque a presença dele já fazia isso sozinha. Dona Celeste, viúva rica e organizadora do baile, correu para recebê-lo com um sorriso largo. Já imaginava apresentar a ele alguma moça influente da cidade. Miguel, que honra sua presença. Hoje temos as melhores famílias reunidas. Ele apenas respondeu com educação. Não parecia interessado em títulos, sobrenomes ou fortuna. Enquanto isso, perto da mesa do canto, Clara tentava se recompor. Pegou um copo d'água e respirou fundo. Mas as provocações continuavam. 3 moças da alta sociedade passaram por ela rindo. Uma delas esbarrou de propósito em seu ombro. O copo caiu no chão e se quebrou, espalhando água e cacos aos pés de Clara. O salão inteiro virou para olhar. Ops! Mãos de lavadeira escorregam fácil, disse uma delas, arrancando gargalhadas de alguns. Clara ficou imóvel, o peito apertado. Queria desaparecer dali. Antes que pudesse se abaixar para juntar os pedaços, uma bota parou ao lado dos cacos. Em seguida, outra. O silêncio tomou conta do salão novamente. Miguel Valente se agachou primeiro, recolheu um pedaço de vidro com cuidado e chamou um funcionário para limpar o chão. Depois se levantou devagar e encarou as moças com um olhar que fez o riso delas morrer na hora. Tem gente que usa vestido caro e ainda assim anda nua de caráter, disse ele, sem elevar a voz. Ninguém respirava. Clara mal acreditava no que via. Miguel então virou-se para ela. Seus olhos antes duros ficaram gentis. Ele estendeu a mão calejada de quem conhecia trabalho de verdade e falou algo que ninguém esperava ouvir. Moça, me concede esta dança? Clara demorou alguns segundos para entender que o convite era real. Olhou para os lados como se procurasse outra mulher atrás dela. O salão inteiro aguardava sua resposta. As mesmas pessoas que riam agora observavam em silêncio, entre choque e inveja. Miguel manteve a mão estendida, paciente, sem pressa alguma. Clara sentiu as pernas tremerem. Nunca tinha dançado com um homem como ele. Na verdade, quase nunca tinha dançado com homem nenhum.
A vida dela sempre foi trabalho, contas e responsabilidades cedo demais. Mesmo assim, colocou a mão na dele. Miguel a conduziu até o centro do salão com firmeza e respeito. Quando a música recomeçou, até os músicos pareciam mais inspirados. Clara estava nervosa, olhando para os próprios pés com medo de errar cada passo. Miguel percebeu. Aproximou-se só o suficiente para sussurrar: "Olha para mim. Esquece o resto." Ela levantou os olhos devagar. Pela primeira vez naquela noite, não viu julgamento em ninguém. Só encontrou calma no olhar dele. Aos poucos, o medo foi saindo. Clara começou a acompanhar o ritmo, leve, natural. O vestido simples girava com delicadeza, e aquelas flores bordadas à mão pareciam ganhar vida sob as luzes do salão. Muitos perceberam o que antes ignoraram. Ela era linda. Não pela roupa, nem pelo cabelo, nem por maquiagem cara. Era linda porque carregava dignidade, porque mesmo ferida continuava doce, porque a beleza dela vinha de dentro. As moças ricas cochichavam irritadas. Alguns homens comentavam que Miguel enlouquecera. Dona Celeste apertava o leque com força, inconformada ao ver o cowboy mais cobiçado da região dançando justamente com a garota que todos desprezaram. Quando a música terminou, houve um silêncio breve. E então alguns aplausos começaram no fundo do salão. Outros seguiram. Clara corou, surpresa. Miguel soltou a mão dela, apenas para puxar uma cadeira e acomodá-la à mesa principal, diante de todos. Depois disse algo que cairia como pedra naquele lugar cheio de orgulho. Quem sabe reconhecer valor não se engana com aparência. As palavras de Miguel ecoaram no salão como um tapa elegante em muita gente. Ninguém teve coragem de responder. Clara, sentada à mesa principal, mal sabia onde colocar as mãos. Nunca imaginou ocupar aquele lugar reservado às famílias mais importantes da cidade. Algumas mulheres se retiraram ofendidas. Outras ficaram apenas para assistir, movidas pela curiosidade. Miguel sentou-se ao lado dela como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Serviu-lhe água, perguntou se estava bem e conversou com simplicidade, sem tentar impressionar. Clara estranhou. Homens ricos da cidade costumavam falar olhando por cima das pessoas. Miguel falava olhando nos olhos. Aos poucos ela relaxou. Contou sobre a mãe doente, sobre a lavanderia, sobre o vestido costurado de madrugada entre um serviço e outro. Miguel ouviu tudo em silêncio respeitoso. Quando ela terminou, ele sorriu de lado. "Então foi você quem fez esse vestido?" Clara assentiu envergonhada. "Achei bonito desde a porta. Agora achei mais ainda." Ela sentiu o coração disparar. Fazia tempo que ninguém elogiava algo feito por suas mãos. Enquanto isso, nos bastidores do baile, Dona Celeste fervia de raiva. Chamou o filho, Otávio, rapaz arrogante que já havia zombado de Clara outras vezes. Mandou que ele tirasse Miguel daquela ideia e colocasse a moça no lugar dela. Otávio, acostumado a conseguir tudo pelo sobrenome, caminhou até a mesa com um sorriso debochado. "Miguel, você sempre gostou de brincar com fogo, mas hoje exagerou. Essa menina não pertence a esse ambiente." Clara abaixou o rosto. A velha vergonha tentou voltar. Só que, antes que ela se encolhesse de novo, Miguel se levantou devagar. O salão silenciou mais uma vez. Ele se aproximou de Otávio e falou baixo, firme o bastante para todos ouvirem. "Pertencer não é questão de dinheiro, é questão de caráter, e nisso, ela sobra onde muitos faltam." Otávio perdeu a cor. Nunca havia sido enfrentado em público. Clara ergueu os olhos. Pela primeira vez sentiu que alguém não apenas a defendia, mas a enxergava de verdade. Otávio tentou rir para disfarçar a humilhação. Mas ninguém o acompanhou. Pela primeira vez, o sobrenome dele não bastava. Saiu irritado, empurrando cadeiras pelo caminho. Dona Celeste, vendo o filho derrotado, recolheu-se em silêncio. O baile já não girava em torno dela. Girava em torno da moça que chegou sendo alvo de deboche e agora recebia respeito sem pedir nada. Miguel voltou para a mesa e encontrou Clara emocionada. Os olhos dela brilhavam, não de vaidade, mas de algo que quase havia esquecido existir: valor próprio. "Por que está fazendo isso por mim?" perguntou baixinho. Miguel demorou um instante para responder.
Porque cansei de ver gente boa se encolher por causa de gente vazia. Depois sorriu. E porque desde que você entrou eu só consigo olhar para você. Clara sentiu o rosto corar mais do que antes. O coração, acostumado à dureza da vida, parecia desaprender a se proteger. A banda anunciou a última dança da noite. Muitos casais correram para o centro do salão. Miguel se levantou e desta vez não estendeu apenas a mão. Estendeu também coragem. Vem comigo. Clara aceitou. Dançaram devagar, como se o resto do mundo tivesse sumido. Ela já não tropeçava nos passos. Estava leve, rindo baixinho, vivendo uma alegria que nunca pensou merecer. Quando a música terminou, Miguel não soltou sua mão. Tirou do bolso uma pequena medalha de prata em forma de ferradura, antiga lembrança do pai dele. Era conhecida por trazer sorte e proteção. Colocou nas mãos de Clara e disse: "Quero que fique com isso, até eu buscar amanhã." Ela sorriu sem entender. Buscar? Miguel inclinou a cabeça, seguro como sempre. "Na sua casa, se me permitir." Clara quase não conseguiu responder, apenas assentiu. E naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, voltou para casa acreditando que o amanhã podia ser bonito. Na manhã seguinte, Santa Aurora inteira comentava o baile. Uns diziam que Miguel enlouquecera. Outros juravam que Clara havia dado sorte grande. Mas quem conhecia a verdade sabia. Sorte não explica o brilho de quem venceu sendo humilde. Clara acordou cedo, como sempre. Lavou roupas, varreu o quintal e ajudou a mãe a tomar café. Pensou várias vezes que tudo não passara de um sonho bonito. Afinal, homens como Miguel não batiam à porta de casas simples, ainda mais na dela. Mas pouco depois das 10, o som de cascos parou em frente ao portão de madeira. Clara congelou. A mãe abriu a janela e sorriu antes mesmo de falar. "Minha filha, seu sonho chegou montado." Miguel estava ali, com o chapéu nas mãos e um buquê de flores do campo colhidas por ele mesmo. Nada de luxo exagerado, nada comprado para impressionar, só delicadeza sincera. Entrou com respeito, cumprimentou a mãe de Clara e sentou-se na cozinha modesta, como quem se senta num palácio. Conversou, tomou café coado e ouviu histórias da família. Os meses passaram e aquilo que começou como um gesto inesperado no baile virou amor de verdade. Miguel aparecia quase todos os dias na casa simples de Clara. Às vezes levava flores, às vezes pão fresco, às vezes só presença. E curiosamente, era isso que mais valia. Clara também mudou, mas não perdeu sua essência. Continuou ajudando a mãe, trabalhando e costurando vestidos. A diferença é que agora fazia tudo de cabeça erguida. Já não aceitava migalhas de respeito de ninguém. Um dia Miguel teve uma ideia. Pediu que Clara criasse vestidos para as mulheres da região. Disse que talento daquele tamanho não podia ficar escondido. No começo ela duvidou, como quem passou anos ouvindo que não era capaz. Mas ele insistiu. Em pouco tempo, as mesmas mulheres que zombaram no baile batiam à porta dela pedindo encomendas. Clara atendia todas com educação, sem vingança e sem humilhar ninguém. Sua maior resposta foi vencer sem se tornar amarga. No ano seguinte, chegou novamente o baile do laço. Dessa vez, a cidade inteira aguardava a entrada do casal mais comentado da região. As portas se abriram e Clara surgiu usando um vestido deslumbrante criado por ela mesma. Elegante, delicado e impossível de ignorar. Miguel entrou ao lado dela, orgulhoso. O salão se levantou em aplausos. Dona Celeste abaixou os olhos. Otávio saiu antes da primeira música. Miguel conduziu Clara ao centro e repetiu com um sorriso: "Me concede esta dança?" Ela riu, emocionada. Para sempre. Dançaram sob as luzes enquanto muitos entendiam, tarde demais, uma lição simples. Riqueza nenhuma supera a dignidade, e quem ri da humildade pode acabar assistindo de longe o final feliz de quem desprezou. Clara, a moça pobre do baile, não saiu de lá humilhada, saiu escolhida. Mas e você? Já foi humilhada em algum lugar por ser simples, e mesmo assim teve que seguir de cabeça erguida? Deixe seu comentário, eu amo ler, e respondo todos. E se essa história te tocou, se inscreve no canal. Isso ajuda de verdade a gente continuar trazendo histórias assim para você.
Até mais, meus amores. Espero por vocês no próximo vídeo, hein?